amada igreja, com a paz do Senhor e os amados ouvintes que estão neste Brasil afora, em todo o mundo, participando deste culto dessa noite. Que Deus abençoe a sua vida e com certeza, no final deste culto, estaremos orando pelo seu lar, pela sua família, enfim, para que Deus derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. Amém? Neste momento vamos orar. Pai eterno, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos confere, Senhor, de mais uma vez entrarmos no lar das pessoas, levando a tua doce palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o culto dessa noite. Amém? Neste momento também vamos ouvir com a participação especial, mais uma vez, da irmã Suzana e da irmã Rosânia. Então as duas estarão louvando a Deus, dando a sua participação, contribuição, como sempre tem dado. Que Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar os louvores do teu Cristo e seu nome celebrar, para remir-te sua vida ele quis dar, para remir-te sua vida ele quis dar. Minha condição tão triste, conheceu meu Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Ó, quão grande é o amor de meu Senhor, ó, quão grande é o amor de meu Senhor. Com meus crimes carregados, quem podia eu fazer dessa pena pra livrar-me, o perdão pra merecer o seu sangue que Jesus por mim verter, o seu sangue que Jesus por mim verter. Com meus crimes carregado lá na cruz em meu lugar, foi Jesus crucificado a minha alma pra salvar. Vinde todos já comigo adorar, vinde todos já comigo adorar. Amém? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois te
Glória a Deus. Neste momento vamos estar fazendo a leitura oficial dessa noite. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí uma dúvida que surgiu no coração de um dos apóstolos que Jesus escolheu. Ele andando com o Senhor, ele ainda não conhecia, o Pai, mas o Senhor Jesus, ele se revelou ao homem, ele veio trazer realmente o que é Deus, como Deus age e como Deus ama o pecador. E Deus, ele encarnou-se, aqui o Deus Espírito encarnou-se através do nascimento de uma mulher e conviveu com os homens e andou com os homens, anunciou a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, e passou a caber a nós, a eu e a você, dar ouvido a esta voz. Ali Filipe perguntou, queria conhecer o Pai. Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e não me conhece. Quer dizer, quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho, porque ambos são uns, com o Espírito Santo também. Por isso que nós defendemos a doutrina da Trindade. Não são três deuses, mas é um Deus em três pessoas, e que todos três têm o mesmo poder e a mesma autoridade nos céus e na terra. Glória a Deus. E Ele também deu autoridade para eu e para você como igreja, para pisar serpentes e escorpiões, e quer dizer, expulsar os inimigos da nossa alma, abençoar as famílias. Nós temos essa autoridade. Enquanto andarmos na presença de Deus com fidelidade, Deus nos capacita para ser um canal de bênção para o seu lar e para a sua família. Amém? Neste momento nós estaremos também orando para que Deus abençoe a pessoa do pastor Carlos, que vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a ministração da tua palavra através do teu filho, pastor Carlos Rodrigues, que estará ministrando ao meu e aos nossos corações. Aonde essa palavra chegar, famílias serão ricamente abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos quantos estão nos ouvindo. Eu vos salvo com a paz do Senhor. Nesta noite nós estaremos estudando a palavra de Deus aqui em Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 28, onde fala sobre a parábola da figueira, É um assunto que Jesus tratava junto com os seus discípulos antes dele ascender aos céus, antes dele morrer e ressuscitar, e orientando sobre os sinais que antecederiam a sua volta. Então é uma parábola maravilhosa. Jesus fala sobre duas parábolas, sobre duas figueiras, Antes ele fala sobre uma figueira, um tipo de figueira, e também fala sobre outra parábola da figueira, que seria da figueira estéril, E ambas essas figueiras, ou essas parábolas, se referem ao povo de Israel. E para nós também nos serve de alerta, para que nós estejamos vigiando, Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, quando Ele voltar, Ele quererá nos encontrar vigiando, estando atentos, sóbrios, não dormindo, mas cientes de que Ele a qualquer momento pode chegar. Então vamos ler aqui juntos, está em Marcos capítulo de número 13,
versículos 28 até o versículo de número 37. Nos diz assim: agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai, pois, de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos e, glória a Deus, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Glória a Deus. Então, Jesus dava instrução aos seus discípulos, orientando a eles, a pedido deles. Perguntaram ao Senhor, ali quando eles saíam do templo em Jerusalém, eles disseram: Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim, quer dizer, do fim de todas essas coisas? Quando se cumprirão todas essas coisas que o Senhor tem nos falado? Então Jesus disse a eles: cuidai para que ninguém vos engane, Primeiro, para que não fossem enganados, estivessem acautelados, preparados, na palavra de Deus, para não serem enganados. Então Jesus, aqui mais adiante, ele fala sobre a sua volta, e os sinais da sua volta. Ele diz assim: agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Quer dizer, quando vocês virem que estão acontecendo todas essas coisas que eu estou vos falando, quer dizer, previamente, Jesus estava orientando, dizendo que haveria muitos que viriam no seu nome, enganariam a muitos, que viria também terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e seriam dias de grande aflição, principalmente para o povo de Israel, porque aqui Jesus está se referindo ao povo de Israel e também à segunda fase da sua segunda vinda, que é pós-arrebatamento da igreja, quando ele vem para reinar sobre a terra e para também julgar as nações que são adversários do povo de Israel. Então Jesus diz assim, para aprender essa parábola, assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto, quer dizer, às portas. Então está bem perto. Para nós hoje, que já estamos há mais de 2000 anos, desde aquele período em que Jesus estava orientando os seus discípulos, nós sabemos e entendemos pela palavra de Deus, também pelos sinais que estamos vendo ao redor do mundo, que Jesus não tarda a vir. Ele breve está vindo, está às portas, como diz aqui, e para arrebatar a sua igreja, também para reinar sobre Israel, lá em Jerusalém, e também sobre todas as outras nações, Então Jesus orienta para que nós tenhamos cuidado, e vigiarmos, quer dizer, vigiarmos com sobriedade na palavra de Deus, velando pela nossa vida espiritual, pela nossa comunhão com Ele, com o Senhor, Então ele diz assim: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. Jesus, nesse versículo de número 31, ele não está dando ênfase ao céu e à terra, mas ele está dando ênfase às suas palavras. Ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, esta profecia que ele estava falando sobre a situação em que Israel se encontraria nesses dias de grande tribulação, ele estava prevendo há 2000 anos atrás, ou mais que 2000 anos, esses acontecimentos, né? Então ele estava aqui dando ênfase às suas palavras. Com certeza não passarão, mas se cumprirão essas palavras, e estão se cumprindo. Nós estamos vendo o que está havendo, terremotos em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Por estes dias mesmo, esta semana, já houve um tremor de terra na Bahia e em outras partes aqui do Nordeste do Brasil, né? E também fomes em vários lugares, isso é bem claro em toda parte do mundo, né? Terremotos, fomes, né? Pestes, enfermidades, tudo isso nós estamos vendo suceder, e são prenúncio da vinda de Jesus, ou da volta do Senhor. Jesus disse que nós não deveríamos ficar perturbados, quer dizer, aflitos, né, inquietos, preocupados, demasiadamente preocupados, porque ele diz: não vos assusteis, porque ainda não é o fim, né? Aí ele diz: haverá isso, aquilo outro, né? Os terremotos, as pestes, essas coisas. Não vos assusteis, porque não é o fim. Ainda não seria o momento da sua volta. Mas ele diz assim, olha: a respeito daquele dia, do dia da volta de Jesus, né, para reinar, ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, né, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. Quer dizer, além da vigilância que cabe a nós, particularmente, vigiando a nossa vida espiritual através do conhecimento da Palavra de Deus, do estudar a Palavra, de guardar esta Palavra nos nossos corações, nós devemos também entender outra coisa que Jesus fala aqui: estais sobre aviso, vigiai e orai. Por que ele manda orar? Porque nós sozinhos não conseguimos vencer as barreiras, vencer as tribulações, vencer o medo, vencer a angústia. Sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de um ajudador, um consolador, o Espírito Santo de Deus que está conosco. Então nós precisamos de Deus, da graça do Senhor na nossa vida, nós precisamos da força que vem de Deus, do fortalecimento, da armadura de Deus na nossa vida, para nós suportarmos as aflições, suportarmos as tribulações, as dificuldades e poder enfrentar confiados em Deus, na fé em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, nós precisamos estar de sobreaviso, atentos, sabendo que os dias são maus, né? Não são dias fáceis, são dias maus, onde o engano, a mentira, o fingimento está se proliferando sobre a face da terra, quer dizer, está aumentando. Então nós temos que estar sóbrios. Aqui nas cartas do apóstolo Paulo, ele nos orienta de uma maneira muito clara que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, né? E como essa sobriedade, essa vigilância é no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus e no temor do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é para nós como uma bússola, que ela vai nos orientando o caminho que nós devemos seguir, nos mostrando o norte. E pela palavra de Deus, nós vamos sabendo diferenciar entre uma coisa, entre outra, entre aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem, entre as artimanhas do inimigo e também dos homens que não temem a Deus. Então, é através do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos vigiando, né?
Aí Jesus ilustra aqui, diz assim: é como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Quer dizer, nós que servimos a Deus e estamos empenhados na obra do Senhor, nós somos orientados por Jesus que as lutas e as pelejas vêm no decorrer da caminhada, da jornada, no ministério, da palavra. Mas ele diz que nós precisamos vigiar, porque não sabemos a que hora que vem o nosso Senhor, Se de repente ele vier hoje, nós precisamos estar esperando, vigiando com a nossa vida perfeita na presença dele, Para quê? Para que ele possa assim nos arrebatar, porque ele não vai levar um obreiro, um crente, um membro da igreja, qualquer pessoa que crê verdadeiramente em Jesus, ele não vai levar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele vai levar pessoas que estão com as suas vidas no altar, com a sua vida consagrada, em obediência a Deus, no temor do Senhor, vigiando. Mas como vigiando? Vigiando em contato direto com o Senhor, em oração. Vigiando porque nós, mantendo a nossa vida de comunhão com Deus, em oração, nós estamos ligados no trono da graça de Deus e aptos para nos encontrar com o Senhor. Ele diz então assim: portanto, vigiai, quer dizer, diante de tudo isso que eu vos estou ensinando, orientando, vigiai. Por quê? Porque a qualquer momento o seu Senhor pode voltar para lhe levar, ou para prestar contas. E aí, saber o que nós estamos fazendo com essa obra que ele nos entregou, como ele diz aqui, Ele é como aquele homem que viajou para longe da sua casa, deu autoridade aos seus servos, deu a cada um a sua obra, e quando ele voltar, ele quer prestar conta, saber como foi feita essa obra, Se nós fizemos em vigilância, em sobriedade, ou se nós nos embriagamos, com as coisas desse mundo. Então nós não podemos nos embriagar com o pecado, com o fingimento, com a mentira, com a lascívia, com o engano, com diversos tipos de obras da carne que pode tirar a sobriedade e fazer com que a pessoa perca a sua comunhão com Deus, Então Jesus ele estava velando por nós para que nós não percamos a nossa salvação. Então vamos vigiar. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. Também essa mesma palavra o apóstolo Paulo, ele fala à igreja, numa das suas cartas, que nós devemos ser sóbrios e vigiar, não dormir como aqueles que se embriagam, se embebedam de noite e estão dormindo o sono da negligência, um sono espiritual em comunhão com Deus. Na verdade, Jesus, através de outra parábola, a parábola das 10 virgens, Jesus ele mostra que aquelas 10 virgens estavam com azeite, levaram azeite para encontrar com o noivo, para se encontrarem com o noivo. Mas diz também que 5 delas levaram azeite só nas vasilhas, ou nas lâmpadas, melhor. Não tinham azeite de reserva, quer dizer, não estavam tendo noção de que o Senhor poderia tardar e aí as suas lâmpadas ficariam apagadas, porque por falta do azeite. Então o que acontece? Hoje, principalmente nesses dias que são difíceis, nós corremos o risco de ser ludibriados, de ser enganados, e o nosso sentido se tornar, vamos dizer assim, como que ludibriado por alguma falsa doutrina, alguns ensinamentos que não provêm da parte de Deus, e nos embriagarmos com essas coisas, cochilarmos e dormirmos.
E aí, dormindo espiritualmente, pode vir o noivo, bater a porta e nós não nos encontrarmos em condições de abrir imediatamente a porta para que ele venha e abra, né, e entre. Então, irmãos, nós temos que vigiar, ter o cuidado com as nossas vidas e saber que nesse tempo difícil é que nós precisamos intensificar a nossa busca pela graça de Deus, pela comunhão com o Senhor, com a comunhão com a igreja, e estar reunidos em oração, unidos, apesar do distanciamento. Nós não podemos perder de vista essa comunhão que o Espírito Santo de Deus nos traz a nós, é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Nós somos membros uns dos outros, é o que a palavra de Deus nos afirma, dependemos uns dos outros, precisamos estar unidos, porque como um corpo que é unido em seus membros, nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar unidos, né, em comunhão com o Senhor e em comunhão uns com os outros, né? Então ele diz aqui: o que eu vos digo a todos. Quer dizer, disse aos discípulos que eram judeus, que também esperavam esse tempo, né, da volta de Jesus e que ele haveria de reinar sobre a terra, e também a nós, igreja, que não somos judeus, mas somos crentes em Cristo Jesus, enxertados na oliveira verdadeira, né? Então nós que somos assim, enxertados na oliveira verdadeira, temos essa grande responsabilidade de estar vigiando, cientes de que a qualquer momento o Senhor pode vir para nos buscar, né? Então ele disse a todos, né? O que vos digo a todos, vigiai. Então essa vigilância é muito importante. Por quê? Porque se o adversário das nossas almas, que nós não podemos ignorar a sua existência, as suas ideias, suas motivações, também as suas artimanhas, né, a sua, vamos dizer assim, a sua maneira de agir sorrateiramente para enganar, para ludibriar o entendimento das pessoas, nós não podemos ignorar que ele está, de fato, ao derredor, buscando a que ele possa tragar. E se nós não estivermos vigiando, sabe o que pode acontecer? O adversário pode nos levar a cometer atos terríveis contra Deus, contra a igreja, contra a sociedade, contra todos. E aí fica uma situação complicada, que já imaginou, irmãos? Um servo de Deus que está servindo ao Senhor, anunciando a palavra de Deus, evangelizando, pregando, fazendo a obra em qualquer parte do mundo, de repente ele cai em contradição, ele tanto escandaliza a obra do Senhor, como ele prejudica a si mesmo. Até ele se recuperar, dá trabalho, né? Então, nós precisamos estar vigiando para nós não perdermos, né, nem a confiança das pessoas, nem a confiança do Senhor, que nos confiou a sua obra, né? Então que Deus assim nos abençoe, né, e nós possamos estar esperando Jesus a qualquer momento, porque nós estamos vendo que a qualquer momento o Senhor poderá nos buscar. Outra coisa que nós precisamos ter o cuidado, nós precisamos ter um grande cuidado de nós não retrocedermos na nossa fé, né, apostatarmos da fé e voltarmos às fábulas vãs e profanas que nós antes praticávamos, antes de crer no Senhor Jesus, antes de nós nascermos de novo. Então, irmãos, precisamos vigiar. Não podemos imaginar que Deus ele vai aceitar que nós venhamos a nos prostrar e a servir a dois senhores. Ele diz: ou você vai amar mais a um e odiar o outro, ou você vai se apegar mais a um e aborrecer o outro. Não podeis servir a dois senhores, né? Também nessa passagem que Jesus antecede essa palavra aos discípulos, ele orientou a eles
dizendo assim, olha, nesse tempo um irmão entregará o outro, o pai entregará o filho será contra o pai, né? Seria um tempo terrível, difícil. Ele dizia, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele disse para os discípulos, quando vocês virem essas coisas acontecer, que a abominação que causa desolação estiver no lugar santo, quer dizer, ali em Jerusalém, né, onde é o lugar de adoração a Deus, ele diz, olha, quando acontecer essas coisas, vocês estejam vigilantes. Quem estiver no telhado, não desça a buscar nada lá dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás, né? Ele quis dizer assim, para nós não retrocedermos na nossa caminhada, na nossa fé em Deus, né? Não voltarmos atrás, porque que podem levar a pessoa a se desviar da sã doutrina do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, né? Que levam o homem a naufragar na fé. Então diz assim, o que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre para tirar coisa alguma da sua casa. Quer dizer que o seu pensamento, o seu coração não deva estar nos seus bens. Era isso que Jesus queria dizer. Não seja materialista. Cuide da sua vida espiritual, vigie, seja sóbrio. Entenda o que eu estou fazendo. Ora, Jesus vinha falando tanto aos discípulos como também aos fariseus, escribas, saduceus, a palavra, e levando eles ao arrependimento. Jesus veio para nos trazer a salvação e nos levar à vida eterna, aos céus. Mas, para que esse processo seja completo, nós primeiro precisamos passar por umas fases, ou seja, por um processo. Primeiro, ouvir a palavra de Deus, ser convencidos, nos deixar convencer pela verdade, pelo Espírito Santo de Deus. E aí nos arrependermos dos nossos erros, nossos pecados, né? Aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida e deixar o Espírito de Deus nos transformar para viver em novidade de vida, viver uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida justificada mediante a fé no sacrifício que Jesus ofereceu por todos, para salvar a todos que creem. Também é um processo de santificação, quer dizer, separação das coisas que desagradam a Deus, do pecado, da lascívia, dessas outras coisas que nós já falamos. E também entrar nesse processo de santificação e no processo final de glorificação. Esse processo de glorificação vai se dar justamente a partir do ato do arrebatamento da igreja. O Senhor nos arrebatar, nos transformando em corpo glorioso, como do Senhor, e assim nos levar para morar consigo na glória, né? Por isso mesmo que Jesus antes, ele diz assim, olha, não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Aí Jesus orienta que nós sabemos o caminho. Ora, o caminho para o céu é andar nas pisadas de Jesus, seguir o caminho da retidão, né? O caminho da sinceridade, o caminho da verdade, do verdadeiro amor, né? Da fidelidade, da honestidade, da sinceridade, da prudência, né? Dessa sobriedade no Espírito Santo de Deus e na Palavra de Deus. Então, Jesus, ele orientou todas essas coisas. E ele disse que naquele tempo deveriam os discípulos olhar para a mulher de Ló, ou seja, para o exemplo que ficou para nós, para eles também naquela época.
olhar para a mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela revelou que no seu coração havia o materialismo. Quer dizer, ela estava com seu coração impregnado do materialismo e voltado para os bens dessa terra, desse mundo, e das coisas que o mundo oferece. Então, o que acontece? É um risco muito grande de perder a vida, de perder a salvação. Por isso Jesus orientou e disse, olha, portanto, vigiai. Quer dizer, o Senhor, Ele deixou para a sua igreja tanto o Espírito Santo de Deus, como Consolador, como também o Espírito Santo de Deus, através da sua igreja, nos leva a fazer as obras de Deus, através dos dons espirituais e também dos dons ministeriais, que o Senhor supre a sua igreja. Então, que nós possamos fazer esta grande obra, com interesse de coração, com fidelidade, com honestidade, sabendo que haveremos de nos encontrar com o pai de família, com o dono da casa, com o nosso Senhor, para prestarmos conta dessa grande obra, E que alegria será, irmãos, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, será alegria grande, tanto para nós, como para o Senhor, se nós estivermos vigiados e realizando a obra de Deus com sabedoria, com entendimento. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a sua graça, nos dê a capacidade, a condição de fazermos a obra de Deus com vigilância, com sobriedade, com temor, observando com segurança, no conhecimento da palavra de Deus, tudo quanto tem sido oferecido, tanto nos meios de comunicação, como também na igreja como um todo, para que nós não venhamos ser de maneira nenhuma movidos da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Por que eu digo isso, irmãos? Primeiro, porque há um fenômeno acontecendo de um tempo para cá, de alguns anos para cá, no meio das igrejas. É como que uma deserção. Alguns estão desertando da igreja, estão se afastando e se denominam como pessoas desigrejadas, porém estão fora da igreja como corpo e tem outros ensinos, outras doutrinas que não batem com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então parece muito que é verdade, mas há uma confusão nesses ensinamentos e que podem ludibriar a mente de alguns. Existem outras filosofias no mundo também, muitas coisas, ideologias várias que podem tirar a pessoa do caminho. Então que nós possamos buscar estudar a palavra de Deus, nos orientar com irmãos mais experientes que têm capacidade também de nos tirar as dúvidas e para que nós não sejamos enganados com o mundo. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, que nós possamos vencer essas dificuldades que o mundo traz sobre cada um de nós para nos fazer voltar atrás da nossa fé em Cristo Jesus, Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Eu agradeço também ao pastor Francisco, que tem nos antecedido, por esta grande oportunidade de falar acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que o Senhor tem nos falado e que há de se cumprir com toda certeza. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor abençoe a sua igreja em toda a terra, toda a face da terra. Eu agradeço em nome de Jesus. Obrigado, pastor Carlos, que Deus continue abençoando a sua vida, e neste momento estarei orando pelas famílias que participaram até o final desse culto, e com certeza a prosperidade vai entrar no seu lar, em todos os sentidos. Mas pastor, o que é prosperidade? Prosperidade é tudo de bom que Deus oferece para a sua vida. A prosperidade começa quando você aceita Cristo como seu Salvador. A prosperidade começa sim quando você aceita Cristo como
porque essa é a melhor coisa que temos. Por mais autoridade que você tenha nesse mundo, mesmo que os espíritos se sujeitem a você, enfim, ainda que você tenha um excelente emprego, nem tudo isso traz total prosperidade. A total prosperidade começa quando você tem o seu nome escrito no livro da vida. Essa traz a verdadeira alegria, traz a verdadeira paz. Você saber que o seu nome está escrito no livro da vida, que é o livro da vida eterna. Aqueles que terão o direito de viver eternamente com Deus, que oferece a verdadeira paz e oferece a verdadeira alegria. Amém? Vou orar pelo seu lar e pela sua família. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Visita, Senhor, esse lar, visita essas famílias, abençoa, Senhor, traz prosperidade, salvação, traz transformação, renovação, ó Deus, e também, como diz a sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, além dessas bênçãos, Senhor, espirituais que eu lhe apresentei. Senhor, que o Senhor venha contemplar também, abrindo portas de trabalho, curando enfermidade em nome de Jesus, abençoando o relacionamento conjugal, abençoando relacionamentos familiares, em que todos possam buscar a unidade na família e viver a verdadeira paz, como o Senhor mesmo disse, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que o Senhor oferece. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre cada família, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja na terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.